Naquela tarde abafada de verão, enquanto o domingo seguia calmo, eu, Carol, estava sozinha em casa. Minha família havia decidido passar o dia na praia, mas eu escolhi ficar. Não sabia explicar exatamente porquê, apenas sentia que a ideia de um dia tranquilo, sem compromissos ou agitação, era o que eu precisava. Após o almoço, tomei um banho gelado, vesti uma saia leve e um top confortável e me joguei na cama, com o ar-condicionado ligado no máximo. O som do ventilador rodando suavemente embalava meus pensamentos, levando-me aos poucos a cochilar. Mas, como sempre parece acontecer quando tudo está perfeito, algo saiu errado. Um estrondo alto ecoou lá fora, semelhante ao barulho de um transformador explodindo em um poste próximo. Em questão de segundos, a energia piscou e apagou completamente. Maravilha, pensei enquanto cobri os olhos com o braço. Sem luz, o ar-condicionado e o ventilador haviam se rendido ao calor sufocante. Saí da cama sentindo as gotas de suor escorrendo pela nuca e fui até a cozinha. Mexendo em uma gaveta qualquer, ouvi passos vindos da sala. Congelada por um instante, aliviei ao reconhecer uma voz familiar. "Flavinha, você tá aí?" Era Pablo. Ele surgiu na porta da cozinha com aquele sorriso despreocupado, cabelos castanhos bagunçados de propósito e olhos que pareciam guardar segredos. Franzi a testa. "O que você tá fazendo aqui nesse calor?" Perguntei, fechando a gaveta com mais força do que pretendia. "Vim ver se a luz tinha caído aqui também", ele respondeu casualmente. "Acho que é um problema geral." "E bem, também queria te ver." A frase saiu tão natural que me peguei questionando se havia realmente ouvido aquela última parte ou se era coisa da minha cabeça. Disfarcei, ruborizada, e desci o tom. "Pois é, todos nós premiados com essa sauna improvisada aqui. Nem sei como vou aguentar sem ventilador, pelo menos." Ele riu enquanto se apoiava no batente da porta, bem humorado como sempre. "Devia ter uma piscina, né?" Concordei com sarcasmo. "Sem chance por aqui. Só resta suar." Ele me observou por um instante, inclinando a cabeça como se estivesse tramando algo incrível. "Sabe de uma coisa? Acho que eu vou lá nos fundos tomar um banho de mangueira, igual nos velhos tempos." "Duvido!" retruquei, cruzando os braços com desafio na voz. "Você não vai fazer isso." Ele arqueou uma sobrancelha em provocação e perguntou: "Está duvidando, Carol? Não acredita em mim?" "Claro que duvido," respondi firme, embora o brilho travesso em seus olhos me deixasse incerta sobre até onde ele iria com aquela ideia absurda. Pablo sorriu e não deu tempo para eu retrucar. Já caminhava em direção ao quintal. Sem nem olhar para trás, foi direto até a mangueira enrolada junto à parede da casa. Enquanto ele girava a torneira, o som do jato d'água quebrando o silêncio sufocante parecia quase reconfortante. Testou a temperatura com a mão antes de me olhar por cima do ombro dizendo: "Vem aqui." Sua voz soou suave, mas resoluta. "Você vai ver que ajuda." Fiz uma careta de hesitação e rebati: "De jeito nenhum. Não pense que eu vou me molhar toda desse jeito." "Ah, qual é?" Ele insistiu, aproximando-se com aquele tom brincalhão irresistível. "Você tá derretendo aí dentro. Vem sentir um pouco de frescor. Prometo que não vou te afogar." Ri baixinho, mas algo em mim vacilou. O calor estava se tornando intolerável e talvez ele estivesse certo, mesmo que só dessa vez. Lentamente, dei alguns passos em sua direção, ainda hesitante. Quando finalmente parei a poucos metros dele, Júlio me olhou com aquele sorriso confiante que eu conhecia tão bem. "Pronta?" perguntou ele, divertido. Levantei as mãos em rendição. "Espera aí, você não vai me molhar assim do nada." "Então faça você mesma," ele provocou, com um brilho malicioso nos olhos. Hesitei por mais um instante até que, sem pensar muito, avancei. Minhas mãos tocaram as dele e, por um breve momento, nossos dedos se entrelaçaram. Olhei para ele surpresa e fui recebida por um olhar tão profundo que fez seu sorriso vacilar ligeiramente. "Frio?" ele murmurou, inclinando-se um pouco para frente. "Não," respondi, minha voz saindo mais baixa do que pretendia. Engoli em seco, sentindo meu coração acelerar. Ainda não decidi se quero me molhar. Ele riu baixinho e, sem avisar, virou o jato da mangueira diretamente para mim.
A água gelada me atingiu de forma inesperada e um gritinho escapou antes que eu começasse a rir, tentando fugir. Júlio me segurou gentilmente pelo pulso, puxando-me de volta. "Agora é a minha vez", disse ele com tom brincalhão. Porém, havia algo diferente ali, algo eletrizante que parecia correr no ar à nossa volta. Entre risadas e respingos, o clima começou a mudar. A água escorria pelo meu rosto, pelos meus braços, molhando minha saia branca e o top leve que agora aderiam ao meu corpo como uma segunda pele. Eu tentava escapar das brincadeiras dele, mas Júlio era mais rápido. Ou talvez eu simplesmente não estivesse me esforçando tanto quanto queria parecer. Ele ria com aquele som profundo e genuíno que sempre me fazia querer sorrir junto, mesmo quando fingia estar contrariada. "Júlio!", protestei, meio sem fôlego enquanto ele desviava toda vez que eu tentava tomá-la a mangueira de volta. "Você tá trapaceando!" "Trapaceando? Só estou garantindo que você se refresque direito", respondeu ele com um sorriso largo, tão irresistível que me fez derreter por dentro. "Além disso, admita, está melhor aqui fora do que lá dentro, derretendo de calor." Suspirei melodramaticamente, tentando fingir irritação, mas era inútil. Mentir. Havia algo incrivelmente libertador em estar ali no quintal sob o sol quente, refrescada pela água fria e ao lado dele. Júlio tinha esse dom peculiar de transformar qualquer momento comum em algo memorável. Não sei exatamente como explicar. Sua presença acendia algo em mim, algo estranho e profundo que eu havia ignorado por muito tempo. Cedi finalmente, levantando as mãos em rendição. Ok, você venceu, mas agora é a minha vez." Ele arqueou uma sobrancelha de forma desafiadora. "Sua vez? Não sei se devo confiar em você." "Então venha aqui e descubra o que acontece." Provoquei com um sorriso travesso enquanto dava outro passo à frente perto dele. Antes que conseguisse tomar o controle da mangueira, ele a desviou no último segundo e jogou mais água em mim, trazendo outro gritinho. Dessa vez não tentei escapar. Em vez disso, apoiei minhas mãos molhadas no peito dele e soltei. "Isso foi trapaça." "Trapaça? Essa palavra..." Sua mão tocou meu braço molhado, movendo-se devagar. "Está com frio?", perguntou. Balancei a cabeça, incapaz de dizer qualquer coisa. "Não, não é frio." Seus olhos encontraram os meus e as gotas d'água cintilavam sobre a luz do sol, caindo ao nosso redor como se fossem parte de um sonho. Ele se aproximou, pouco a pouco, até que nossos rostos estavam separados apenas por um suspiro. "Flavinha", murmurou suavemente, num tom tão carinhoso que senti meu coração disparar. "Você sabe que nunca consigo ficar longe de você, não sabe?" Sentindo o calor invadir minhas bochechas, desviei o olhar por um instante, tentando organizar meus pensamentos, mas logo percebi que não precisava pensar, bastava sentir. "Júlio", balbuciei ao voltar a encará-lo, "o que estamos fazendo?" Seu sorriso iluminou completamente seu rosto. "Acho que estamos aproveitando este momento e, quem sabe, criando novas memórias." Suas palavras pairaram no ar antes dele finalmente fechar a distância entre nós. Seus lábios tocaram os meus de forma tão delicada que parecia temer minha partida. Mas eu não iria a lugar algum. Pelo contrário, os instintos me levaram a envolver seu pescoço com meus braços enquanto respondia ao beijo. Era doce, vagaroso e repleto de significados silenciosos. De repente, o calor do verão deu lugar a algo mais profundo, algo que crescia dentro de mim. Quando nos afastamos, nossas testas encostaram uma na outra e eu ouvi sua respiração firme. "Isso foi inesperado", murmurei ainda tentando compreender. "Inesperado, mas certo", ele respondeu, acariciando meu rosto com delicadeza. "Você sente o mesmo?" Eu assenti, deixando escapar um leve sorriso nos lábios.
Sem mais conversas, ele segurou minha mão e nos guiou até a sombra de uma árvore próxima, longe do sol escaldante. Ali, risos e olhares se entrelaçavam, transformando-se em algo muito mais profundo. Sentados sob a copa fresca da árvore, o mundo parecia limitado apenas a nós dois. O som distante dos pássaros e o murmúrio das folhagens ao vento criavam uma trilha sonora perfeita para aquele instante. Júlio ainda segurava a minha mão. Seus dedos entrelaçados aos meus pareciam incapazes de se desprender. Ele me olhava com tamanha intensidade que parecia enxergar além das palavras, direto no coração dos pensamentos que costumava esconder. "Lembra?", ele finalmente disse com aquele meio sorriso irresistível no rosto. "Não tem como voltar atrás depois disso." Engoli seco, sentindo um frio na barriga que nada tinha a ver com a água ainda escorrendo pela minha pele. Ele estava certo. Aquele momento, aquele beijo, havia mudado algo entre nós de forma irrevogável. Eu... Comecei hesitante, mas ele interrompeu gentilmente ao posar o dedo sobre meus lábios. Por alguns minutos, permanecemos sentados em silêncio, absorvendo a presença um do outro. Havia algo no ar entre nós, um clima que continuava a se transformar. Era sutil, mas inevitável, como uma maré crescente de emoções. Cada gesto despreocupado, cada olhar trocado tinha um peso que não podia ser ignorado. Pablo se aproximou, envolvendo seus braços ao redor dos meus ombros e puxando-me suavemente para mais perto. "Carol", ele murmurou com delicadeza, "você tem ideia do quanto eu imaginei esse momento? Do quanto eu quis isso?" Senti o calor tomar conta das minhas bochechas e virei o rosto tentando esconder o rubor evidente que tingia meu semblante. Ele continuou, sua sinceridade e vulnerabilidade transparecendo em cada palavra. Eu nunca disse nada porque tinha medo. Medo de arruinar aquilo que compartilhávamos. Mas antes que eu conseguisse formular uma resposta, ele se inclinou novamente, desta vez me atraindo para um beijo mais profundo. Naquele momento, todos os meus pensamentos desapareceram, deixando apenas a intensidade daquele instante. Era como se todas as barreiras entre nós tivessem ruído. Na grama macia, sob a sombra acolhedora da árvore, o mundo ao nosso redor desapareceu. Cada movimento de Júlio era cuidadoso, quase protetor, e eu só queria continuar naquele momento que parecia eterno. Meu coração batia acelerado, até parecia capaz de explodir de emoção. Pela primeira vez me permiti aceitar a perfeição daquele dia, sem receios ou dúvidas. Fixei meu olhar no dele. Nossos olhares se encontraram de maneira deliberada. Havia respeito, ternura e uma vulnerabilidade nova para ambos. E, estranhamente, não senti medo algum, apenas uma confiança sólida. Uma confiança em Júlio. Em nós. "Você é tão linda", ele disse mais uma vez, sua voz carregada de sinceridade e afeto. "Tão perfeita." Um sorriso escapou dos meus lábios, mesmo no meio de tantas emoções que fervilhavam dentro de mim. "Você também", murmurei, trazendo-o ainda mais próximo. Ali éramos apenas nós dois, sem barreiras, mostrando nossos sentimentos verdadeiros, sem necessidade de palavras. Sabíamos que aquele momento seria eternamente gravado em nosso coração. Ficamos assim por um longo tempo, abraçados na sombra da árvore. O ar ao nosso redor parecia diferente, mais leve, e havia a certeza de que algo dentro de mim havia mudado para sempre. Não trocamos palavras por alguns minutos, não eram necessárias. Tudo estava claro e preenchido por uma felicidade que eu nem sabia ser possível sentir. Era como se as dúvidas e medos que outrora carreguei sobre amar alguém tivessem desaparecido completamente. O que restava era a certeza carregada daquele amor puro. Por alguns instantes finais, aproveitamos ainda mais a companhia um do outro.
até que o som distante de vozes avisou que os outros estavam voltando. Levantamo-nos rapidamente, ajeitando as roupas e tentando disfarçar os sorrisos que insistiam em permanecer nos nossos rostos. "Vamos guardar só para nós por enquanto?", perguntou ele com